Você sabia que o Stan Lee, o nosso velhinho favorito, que apareceu em todos os filmes da Marvel que fazem parte do MCU até hoje, na verdade não é o criador da Marvel? Pois é, o Stan Lee não criou a Marvel, mentiram pra você. E eu não tô zoando. Tá, mas espera, por que então todo mundo fala que foi o Stan Lee que criou a Marvel? Por que todo mundo acha que foi ele? Pois é, você vai descobrir que isso na verdade é uma mentira. Stan Lee não criou a Marvel, mas isso não quer dizer que ele não é importante. E você logo vai entender por que de tudo isso. O Jucinei no Projeto Coneta vai contar pra você a polêmica e verdadeira história da Marvel. Eu te amo 1000 milhões ou I love you 3000. O Projeto Coneta, em parceria com a Tenda T-Shirt, lançou 2 modelos de estampas de Vingadores, com as cores preto, branco e cinza pra você comprar. O link pra você garantir a sua tá aqui na descrição. Nossa malha de qualidade, estampa de qualidade, entregamos pro Brasil inteiro, do sul ao norte. E se você tiver qualquer problema com o frete ou em comprar, é só me chamar no Instagram, @MatheusJucinski, que a gente resolve isso aí, tá bom? Lembrando que comprando 3 o frete é grátis. Mas corre que essa promoção vai acabar logo, tá? Garante a sua aqui na descrição. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e clima de Vingadores Ultimato, né? Final da fase 3 da Marvel. 10 anos de heróis no cinema. E como esse é um vídeo especial do Projeto Coneta, que você não vê todo dia com essa duração aqui, peço gentilmente pra você vestir a sua máscara. Assim ninguém vai saber quem você é. Agora, por exemplo, você não deve estar me reconhecendo, mas na verdade eu sou o Super Jucinei. E talvez você não saiba, mas aí nessa casa você tem um super poder. Pois é, você não sabia que você tem um poder? O seu poder é ajudar o Projeto Coneta. Como? Como eu posso fazer isso? Deixando seu like, entendeu? Não custa nada. Custa alguma coisa deixar o like? Só deixa ali, cara. Sério, isso ajuda muito. E já prepara aí sua bebida, sua pipoca. Ah, você não come pipoca? Beleza, sei lá. Prepara um sanduíche aí. Não come sanduíche também? Sei lá, pega aí uma batata. Não come batata frita? Você não come nada, então não come. Só senta aí. Ah, você não vai sentar? Atualmente, a Marvel Studios é detentora da 2ª maior bilheteria do mundo, com Vingadores Ultimato, e que muito provavelmente vai ultrapassar Avatar em breve, se tornando a maior bilheteria da história. E também vencedora de alguns Oscars em algumas categorias com o filme Pantera Negra. And the Oscar goes to Black Panther. And the Oscar goes to Black Panther Ruth Carter. And the Oscar goes to Black Panther. Só que talvez você não saiba, mas a Marvel só se tornou a Marvel por causa da DC Comics. E por que a Marvel só bombou por causa da DC, ou da DC, como você quiser chamar? Pra você que não sabe, o primeiro herói a bombar em quadrinhos foi o Superman. E é aquele lance, né? Tipo o YouTube, uma coisa bombou, todo mundo vai fazer, todo mundo vai criar o seu estilo. At a time when newspapers had little good news to report, readers turned to the back pages for escape. The daily comic strips were at once uplifting and reflective of the true American spirit. Our story begins in New York City. E a Marvel na época percebeu que esse mercado tava muito em alta. Então o que a gente vai fazer? Vamos abraçar isso aí pra gente e tentar criar os nossos próprios heróis. Como eu acabei de dizer, quem criou a Marvel não foi de fato o Stan Lee, e sim um outro homem chamado Martin Goodman. Ele nasceu no dia 18 de janeiro de 1908 lá nos Estados Unidos. Martin Goodman was the original founder of Marvel Comics, which when he started it was called Timely Comics. Só que o engraçado é que ele não é muito lembrado por ter criado a Marvel. Por que as pessoas não conhecem ele? Por que elas ignoram o Martin? Se não fosse ele, não existiria o legado Marvel. Quando jovem, o Martin, ele rodou os Estados Unidos para tentar se descobrir um pouco melhor. E aí, após um período chamado a Grande Depressão, que foi tipo uma fase muito complicada nos Estados Unidos, várias pessoas desempregadas e várias coisas acontecendo, o Martin decidiu que ele ia morar em Nova York. E foi no ano de 31 que ele decidiu que ele ia trabalhar diretamente com quadrinhos.
com revistas de ficção pulp. Revistas de ficção pulp são nada mais nada menos que quadrinhos, só que eles recebem esse nome porque na época a folha de quadrinho era muito mais barata de ser impressa. E o Martin Goodman, o Louis Silverglate e o Maurice Coyne fundaram juntos uma empresa chamada Columbia Publications. Só que uns anos depois ele decidiu abandonar esses amigos dele, deixar de lado essa empresa e criar a própria dele, onde ele seria o poderoso chefão. Pois é, o Martin não gostava muito de ouvir ordens de chefe, ele queria ter o próprio negócio. E o curioso é que esses amigos dele aí, de qual ele se separou, fundaram depois a Archie Comics, que é muito conhecida por fazer quadrinhos de Riverdale e o Mundo Sombrio de Sabrina. E bom, agora com o Martin no próprio escritório dele, se arriscando sozinho num universo completamente novo, já que quadrinhos na época era uma coisa nova, entendeu? Não era uma coisa que as pessoas costumavam ler muito e também não botavam muita fé, ele publica uma HQ chamada Western Supernovel Magazine, que era uma história em quadrinhos ambientada no Velho Oeste. E o nome dessa editora que ele criou se chamava Timely Comics, que em breve ia se tornar Marvel. I like to describe him as an opportunistic publisher. He was never embarrassed to hop on the hottest trend. Marvel back then was all funny animal comics, war comics, romance comics, not costumed Avengers. Mas sabe como a Timely Comics se torna a Marvel que a gente conhece? O Malcolm Nilsson, que fundou a National Allied Publications, no ano de 35 ele basicamente tinha inventado o conceito de gibi, de histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos já existiam na época, mas elas eram publicadas diretamente em jornal, entendeu? Você comprava um jornal, você lia um quadrinho e acabou. Ele não, ele lançou diretamente uma revista só de quadrinhos. Apesar do sucesso inicial, teve muitas dúvidas de pessoas alegando que isso não ia dar certo, ninguém ia comprar uma revista só para ler quadrinhos. Como quando a internet surgiu, muitas empresas disseram que a internet não ia poder vender produtos, que ia ser completamente diferente do que a gente imaginava. Mesma coisa nos quadrinhos na época, entendeu? Muitas pessoas não colocavam fé naquele mercado. Foi no ano de 38, então, que um jornal começa a publicar umas tirinhas de um herói chamado Superman, que logo depois disso fez bastante sucesso e virou uma revista própria de quadrinhos chamada Action Comics, que foi a primeira vez que o Superman apareceu. E esse quadrinho, por incrível que pareça, vendeu 200 mil cópias. E foi nesse ano de 38 que o Martin Goodman percebeu que o mercado de quadrinhos estava crescendo e ele tinha que apostar no que a DC Comics estava apostando. The creation of superheroes. Superman set off this enormous gold rush where everybody in the world put out superhero comics. Martin Goodman wanted to capitalize on this new market, and the first thing he published was Marvel Comics #1. E foi essa a razão que no ano de 39 levou o Martin a criar uma história em quadrinhos chamada Marvel Comics. A empresa ainda não se chamava Marvel, mas a revista em quadrinhos se chamava Marvel Comics, onde o primeiro herói da Marvel é apresentado pra gente. Tem muitas pessoas que pensam que o Capitão América foi o primeiro herói da Marvel, mas na verdade foi o Tocha Humana. Ele aparece inclusive na capa da Marvel Comics. Marvel Mystery #1 featured a brand new hero called the Human Torch, the guy who was an android and he caught on fire, to be followed by Submariner, who was a guy from underwater. Here you have two heroes fighting each other, which had not happened or even been thought of. Só que tem um porém, os heróis naquela época ainda não eram muito famosos. Não existia Marvel, não existia DC e o universo compartilhado. Eram só heróis sendo publicados em revistas em quadrinhos. Só que o que começou a tornar esses heróis populares de fato era o patriotismo depositado neles, que hoje em dia são símbolos americanos, sabe? Ou você acha que à toa o Superman tem as cores da bandeira dos Estados Unidos, a Mulher Maravilha, até mesmo o Capitão América. Você acha que isso foi à toa? Não, é porque eles surgiram numa época que as pessoas precisavam de heróis. Writers and artists of Timely Comics were churning out fantastically unique stories that embrace the times, like Burgos the Human Torch and Everett Submariner. But the times were about to change. The world was heading to war. Então, tipo, se os heróis vendiam bem no final dos anos 30, no começo dos anos 40, que a Segunda Guerra tomou proporções muito grandes, e os nazistas eram de fato os maiores inimigos dos Estados Unidos, heróis como o Capitão América representando os Estados Unidos e mostrando que eles eram contra os nazistas, fez uma galera ficar, caramba, a gente tem um herói que tá defendendo a gente. E isso vendia muito bem. Smash success, it was Timely's biggest seller. It was a patriotic type of book, and it was the
right time. Yeah, he's our guy. This is what we stand for. And that's what Captain America was to an entire generation. No ano de 1939, quem integra a Marvel e entra pro time é nada mais nada menos do que o nosso eterno Stan Lee. Ele tinha por volta dos seus 17 anos lá naquela época. Só que é claro que ele não chegou mandando em todo mundo, dizendo faz isso aqui, faz isso aí. Não, o cara era só um freelancer que ia trabalhar lá por causa do tio dele e recomendou o Stan Lee pro Martin Goodman. E o Martin Goodman só contratou ele porque ele era primo da mulher do Martin. Stan Lee was related to publisher Martin Goodman. Martin was actually my cousin-in-law. I learned that he had an opening in the comic book department. And I use the word department loosely because the whole department consisted of Joe Simon and Jack Kirby. Joe Simon was the first editor at Marvel. He worked with artist Jack Kirby, who was one of the great figures in Marvel history. I would fill their inkwells. I would run down and get sandwiches for them. And if they needed a dialogue balloon written, and they were too busy, they asked me to put the copy in. And little by little, I did a little bit more writing as we went along. O Stan Lee foi a pessoa mais importante pra Marvel da história, entendeu? A Marvel teve muitos desenhistas, muitos escritores, mas o Stan Lee foi a chave pro sucesso. Ele criou o Homem-Aranha, o Hulk, o Quarteto Fantástico, os X-Men e o Homem de Ferro. Criar quadrinhos nunca foi parte do meu sonho de infância. Eu nunca pensei em nada disso. Desde muito pequeno, o Stanley Martin Lee, que é conhecido só como Stan Lee, foi uma criança muito pobre, entendeu? Ele dividia a sala como quarto com o irmão dele. E ele morava na zona da periferia de Manhattan, lá em Nova York. Nós morávamos num apartamento velho que, nossa, eu odiava. Meus pais dormiam num sofá na sala que virava uma cama de casal, e eu dormia numa cama num quartinho. Ainda me lembro como era importante ter bastante dinheiro para um pedaço de pão e um pouco de leite. Desde muito novo ele sonhava em ser escritor e também ter uma história publicada para que um dia as pessoas pudessem ler. E no ano que o Stan Lee entrou na Marvel, lá em 39, o Martin Goodman, o criador, tinha discutido com alguns escritores que escreveram Capitão América, porque ele prometeu uma porcentagem para eles e não pagou a porcentagem que ele tinha dito. Os caras se demitiram e foram embora. Ele precisava de alguém para substituir eles. Queriam que eu trabalhasse no departamento de quadrinhos. Um departamento e tanto. Tinha duas pessoas, Joe e Jack. E os dois estavam de fato dirigindo a Timely Comics quando cheguei lá para trabalhar. E o Martin Goodman, ele era mais ou menos assim. Ele dava calote nos funcionários. Prometia uma quantia e não pagava. A galera se irritava com isso. E por esse motivo, por causa dessa briga interna, que em 41 o Stan Lee deixa de ser só um jovem aprendiz, o estagiário lá da Marvel, e com quase 20 anos ele se torna o editor de redação da Marvel. O cara tá ali há poucos anos e se torna o editor de redação. A primeira publicação do Stan Lee surgiu na terceira revista do Capitão América, chamada de Captain America Fools the Traitor's Revenge, que inclusive foi a história que apresentou pra gente uma das maiores armas do Capitão, o escudo, que ele usa até hoje. Ou seja, o Stan Lee apresentou pra gente a maior arma do Capitão. Pra você ver que o cara já pensava além, ele tava muito além do tempo dele. Houve uma época em que eles precisaram de alguém para escrever as 2 páginas. Cada gibi tinha que ter 2 páginas de prosa para ser aceito nos privilégios de segunda classe dos Correios. E nós achávamos que ninguém lia aquela coisa. Então comecei a colocar o Stan para escrever essas 2 páginas. E eu pensei, uau, meu primeiro trabalho. Então escrevi um que chamava, eu acho, Capitão América, a Vingança do Traidor. O Stan tratou o assunto com muito respeito e passou a ser um escritor profissional. Só que foi no final da guerra que um acontecimento muito importante estava prestes a destruir a Marvel. Heróis como Capitão América não despertavam mais muito sentimento das pessoas quererem ler. As pessoas não queriam mais consumir guerra. Tipo, chega, a gente já viu tiro demais, muitas pessoas morreram, nosso país está triste. Vamos esquecer um pouquinho da guerra. E por isso que Capitão América caiu no esquecimento. As pessoas não queriam mais ler isso. E foi essa razão que levou a Timely Comics a deixar de ser uma revista de quadrinhos só sobre super-heróis. Agora ela ia fazer como ela fazia lá no começo. Romance, história de Velho Oeste, ficção científica, para que ela pudesse se sustentar. The war ended. Every superhero went to purgatory. At that time, all I did was write the kind of stories that the publisher, Martin Goodman, wanted me to write. Goodman chased trends.
You know, Tilly the Toiler was popular in the newspaper strips. Goodman would say, "Give me some of those," and you'd get Tessie the Typist, Nellie the Nurse, Millie the Model, Hetty of Hollywood. Comic books were just slumming. Na época eles não pensaram em criar outros heróis. No começo dos anos 50, a Timely Comics começa a se restaurar, começa a fazer mais dinheiro e também muda o nome dela pra Atlas Comics. Eles vendiam bem, faziam dinheiro legal, mas sabe quem que vendia melhor? Exatamente, a DC Comics. A DC vendia mais porque ela inovou, ela criou novos heróis, ela criou novas histórias. Ela criou na época a Liga da Justiça, ela tinha um time de heróis. E esses heróis enfrentavam bandidos e não soldados nazistas ou o que quer que seja. A DC inclusive foi a primeira a investir em séries animadas de TV. Lá no ano de 41 eles lançavam a primeira série do Superman, enquanto a Marvel estava lançando uma série em live action do Capitão América que foi um fracasso. A Marvel ainda não sabia investir em conteúdo pra TV. Como esse momento pós-guerra foi um pouco conturbado, o Stan Lee estava pensando em largar tudo e desistir. Ele inclusive tinha muita vergonha de dizer que trabalhava escrevendo histórias em quadrinhos, até perceber que o que ele fazia era tão importante quanto o que um médico fazia. Os meus vizinhos eram corretores, eram banqueiros, eram empresários, eram médicos, eram advogados. Eles não me levavam a sério. Eu estava pronto para desistir lá pelos idos de 1960 ou 61. Porém, antes dele sair, a mulher do Stan disse para ele escrever uma última história. E ela disse: Stan, se quer desistir, por que primeiro não faz um quadrinho do jeito que gostaria? Para um público mais velho. E o escreve da maneira que sentir vontade. Saia do seu óbvio. E o Stan Lee, enxergando o sucesso que esses outros quadrinhos faziam lá na empresa rival, percebeu que ele tinha que trazer isso pra Marvel também. Então ele chegou no Martin Goodman e falou: "Ó, você não acha que tá na hora da gente criar uns novos heróis aí? Vamos inovar, né?" E por esse motivo que surge uma ideia genial do Stan Lee baseada na Liga da Justiça. E se na verdade a gente tivesse uma família de heróis que tem poderes, só que eles são como a gente. Eles vão na padaria, eles enfrentam problemas familiares. Quem que não vai se identificar com isso? E assim surge o famoso Quarteto Fantástico. Instead of just one hero, let's come up with a book with a team of heroes. And I decided to do it the way I wanted to do it. So Stan sat down with Jack Kirby, And Jack came up with the everyman designs of the characters. and they came up with the Fantastic Four. E foi simplesmente um sucesso, porque tipo, eles eram pessoas normais, o Superman era um alienígena, o Batman era rico pra caramba, o Capitão América era um soldado, o Quarteto Fantástico era eu e você, entendeu? Com poderes. E isso simplesmente mudou tudo, porque com o sucesso que o Quarteto Fantástico obteve na primeira história em quadrinhos, isso fez com que o Martin Goodman enxergasse o sucesso e desse carta verde pro Stan Lee continuar produzindo outras histórias. E existe uma regra que todo fã da Marvel usa pra descobrir se foi o Stan Lee ou não que criou o herói, não necessariamente se aplica em todos, mas na grande maioria, é quando na verdade o nome de um herói começa com uma letra e o sobrenome dele tem a mesma letra, como por exemplo Peter Parker, Stephen Strange, Bruce Banner. O Stan Lee admitiu em entrevista que ele é péssimo em recordar nomes de heróis e sobrenomes, então se ele botasse o sobrenome com a mesma letra do nome, ele ia sempre lembrar. E então inúmeros heróis que a gente conhece hoje, que se consolidaram, começam a surgir, como é o caso do Homem-Aranha, que começou a vender pra caramba. Ele surgiu na 15ª edição do Amazing Fantasy. E eu tô dando ênfase pro Homem-Aranha, porque além dele ser um dos heróis mais conhecidos da Marvel, também é o meu favorito, né? Como é que eu não vou dar ênfase? A história dele é muito legal. Martin said, "Hey, these are doing well. Come up with another superhero." I figured I want to make him different than all the others. It would be fun to make him a teenager. And then, while I was thinking, I saw a fly on the wall. And I said, gee, wouldn't it be something if a superhero could stick to walls like an insect? What could I call him? Insect Man? Didn't sound dramatic. Fly Man? Didn't have it. Mosquito Man? And then I said Spider-Man. E após eles perceberem que vários heróis também estavam dando certo, outros seres superdotados e poderosos que a gente conhece começaram a surgir. The next ones that they came up with, Thor and Ant-Man. In the same month, thereafter, Iron Man, Doctor Strange, Sergeant Fury and his Howling Commandos would later beget Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. the Avengers, Brought a bunch of those characters together. the X-Men. Again, both coming out the same month. So much invention, so many home runs. Boom, 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 boom. Stan was basically writing everything.
However, he was working with these immensely talented. Em 1962, a gente teve a primeira aparição do Incrível Hulk. Em 1963, tivemos Doutor Estranho. A Capitã Marvel apareceu pela primeira vez em 1968. Então tivemos o surgimento de outros times super poderosos, como os X-Men, Vingadores, Homem de Ferro, Pantera Negra. É óbvio que o Stan Lee não criou todos esses heróis e o legado Marvel sozinho, né? Ele teve a ajuda de vários desenhistas, vários editores e vários escritores. Mas então por que ele que toma o crédito? Por que é ele que aparece nos filmes da Marvel? Mas elas não teriam sido nada se não fosse pelos artistas com quem eu trabalhei. Eu só colocava as palavras nas bocas dos personagens. Eu podia ter a ideia original, mas depois disso, o trabalho era uma parceria. Bom, tem muitos escritores sim que são conhecidos por histórias em quadrinhos. Como é o caso do Steve Ditko, que é o responsável também por fazer roteiro e desenhar o Homem-Aranha. Tem também o Jack Kirby, que criou o Quarteto Fantástico, o Incrível Hulk. Só que Stan Lee sempre foi um cara mais de eventos, mais da galera, entendeu? Ele sempre gostou de foto, autógrafo e todo esse tipo de coisa que talvez outras pessoas, outros escritores não gostassem tanto. E cara, não dá pra negar. Se não fosse Stan Lee, a Marvel ainda se chamaria Atlas Comics. E talvez ela tivesse falido. Talvez continuasse produzindo só outros tipos de histórias. E não histórias de heróis que a gente tanto conhece e tanto ama. Mas nossa história não acaba por aí não, porque agora a gente conheceu o legado dos quadrinhos, de como eles surgiram, como ressurgiram e como conseguiram fazer dinheiro. Agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre a história do cinema da Marvel. O que aconteceu? Por que hoje ela é a maior empresa que produz filmes de heróis no mundo? Marvel Studios to exercise more control over our own characters. The brain trust at Marvel decided we were going to found our own movie studio, we're going to make our own movies. A Marvel e a DC perceberam que podiam ficar bilionárias fazendo filmes, séries e desenhos animados. A Marvel já tinha tentado lá em 1944 com a série do Capitão América, que eu já citei aqui, porém fracassou, entendeu? Well, it wasn't so much that Hollywood came calling us that we were knocking on every door in Hollywood. We started out several times on promising projects and for one reason or another didn't work out. We did a lot of cartoons and they had the whole... E a DC tava fazendo mais sucesso que eles. Então, tipo, enquanto a DC tava mandando bem pra caramba com séries como a do Batman, lá do Adam West, e também com o lançamento do filme do Superman lá em 78, que foi um grande sucesso e um marco pros super-heróis no cinema, a Marvel não sabia o que ela tava fazendo. Ela simplesmente não sabia o que tava fazendo. Ela tinha, sim, uma série lá do Homem-Aranha dos anos 60, e era a única coisa que era lembrada daquela época. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size. Can't you see? Eles não produziam muita coisa. O que eles produziam acabava fracassando. I don't think there was anybody who made any of those movies who wanted to do like a really cool comic book movie. Nos anos 80, o George Lucas, o criador do Star Wars, dirigiu um filme pra Marvel, que foi o primeiro filme de maior orçamento deles, chamado de Howard o Pato. Só que as pessoas não gostaram do filme, e ele fracassou em bilheteria. As produções da Marvel que ela fazia eram completamente de baixo orçamento. Ela fez um filme do Capitão América lá nos anos 70, que não tinha absolutamente nada a ver com o Capitão América. Remember there was a Captain America movie. We were pretty excited about it. And then they sent us a videotape. It was so disappointing. It was so awful. Fez um filme do Doutor Estranho que não tinha absolutamente nada a ver com o Doutor Estranho. Um filme do Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha dos anos 70, completamente tosco por falta de investimento. Terrible Spider-Man show. That guy, his hair was very 70s. The TV people had decided to improve on the product. And unfortunately, they didn't have the special effects ability that they have today. E um filme do Quarteto Fantástico dos anos 90 que nunca chegou a ser lançado, de tão ruim que era. Poucas coisas da Marvel nessa época se consolidaram na TV. Um exemplo disso é o Incrível Hulk, onde um cara fortão se pintava de verde. Mas fora isso, poucas coisas são lembradas dos anos 90 e 80 da Marvel na TV. Porque, como eu disse, eles não sabiam o que eles estavam fazendo. The best thing that happened was to get the Hulk on TV. The bad wig for Vergno came on there. When you were 8 years old, which is what I was watching it was magic. Enquanto a DC tava dominando o cinema com Batman, Superman, Batman retorno, Batman retorna novamente, Batman super retorno, a Marvel estava fracassando e enfrentando uma das maiores falências da vida. Eles iam falir, de verdade, pela segunda vez. It's also Marvel's most financially effective period. Marvel finally surpassed DC in sales. I had a piece of Marvel stock and so I was, yes! Oh my God! Ooh, and then somebody was like, it's worthless. They're going bankrupt.
Sabe aquele lance lá dos X-Men ser da Fox e que a Marvel não pode usar os X-Men porque não sei o que nem o Homem-Aranha? Se bem que agora pode, porque a Disney comprou, a Fox fez uma parceria com a Sony. Beleza, numa época não podia. Numa época você ver o Homem-Aranha com os Vingadores era sonho. Numa época você talvez imaginar que os X-Men podiam estar nos Vingadores também era sonho. Agora é uma futura realidade, mas na época não dava. E por que isso? Por que não podia? Por que os X-Men eram da Fox? Esse rolê todo tinha começado lá nos anos 90. O Martin Goodman, ele já tinha vendido a Marvel fazia 20 anos. Inclusive no ano de 92, o Martin, o verdadeiro criador do legado da Marvel, acabou falecendo. Mas ele não tem absolutamente nada a ver com isso. Esse rolê todo, na verdade, é culpa de um empresário chamado Ronald Perelman. Ele colocou a Marvel na Bolsa de Valores de Nova York e aumentou o número de títulos publicados, ou seja, tem que publicar mais, tem que fazer mais quadrinhos. Só que na época a Marvel, ela tinha um estúdio de desenhos animados, sim, a Marvel tinha o próprio estúdio, que inicialmente era chamado de Deputy Freelang Enterprise, que era muito famoso por desenhos como a Pantera Cor-de-Rosa, o Marinheiro Popeye. Mas quando a Marvel comprou o estúdio, ele foi rebatizado de Marvel Productions Ltd. E na época produziu séries que não tem absolutamente nada a ver com heróis, mas são muito conhecidas hoje em dia, como G.I. Joe, Transformers e até Muppets Babies. Só que exatamente no começo dos anos 90, como eu ia dizendo, o Ronald comprou a Marvel e eles tinham vendido o estúdio de desenhos. Eles tinham acabado de vender. E a Marvel já não estava numa situação muito boa. Por isso que eles venderam o estúdio, porque eles estavam precisando de grana. E esse tal de Ronald, empresário aí que comprou a Marvel, ele desviava dinheiro da Marvel. Entendeu? Ele desviava dinheiro, pegava, gastava com ele. Ou seja, o cara que comprou a Marvel conseguiu destruir ela. O cara destruiu a Marvel. Filho da mãe, mano. Pra quê? Pra que fazer isso com o nosso herói? Então a Marvel tava no limbo. Se alguma coisa não fosse feita, já era Homem-Aranha, já era todo mundo. Faliu. Fechou a empresa. E a equipe da Marvel precisou fazer uma coisa que deu dor de cabeça pra eles por anos. Vender os seus próprios heróis. Complete bankruptcy, then the assets would be the pieces that people get paid back with. So would someone buy Spider-Man and not buy the Avengers? The characters would have survived. Them surviving together was a different question. Os contratos que a Marvel assinou dava direitos de produções de filmes pra Fox e pra Sony. Ou seja, a Fox comprou lá, tipo, o direito do X-Men, Surfista Prateado, e a Sony ficou com os heróis do Homem-Aranha, como Homem-Aranha, Venom, Carnificina. Por um lado, foi bom. Se você parar pra pensar, foi muito bom, porque senão a gente não teria filmes como os do X-Men, lá dos anos 2000, e também os filmes do Homem-Aranha, com o Tobey Maguire. E a bilheteria dos filmes dos X-Men e do Homem-Aranha, elas hypavam, entendeu? Elas faziam muito dinheiro, porque as pessoas adoravam ver aquilo. Heróis que elas liam nos quadrinhos dos anos 80, anos 60, 70, agora virando filme, cara, pra elas era uma coisa só que talvez nunca fosse acontecer. E agora ver na tela do cinema é sensacional. Só que também por um lado era ruim. Apesar dos X-Men terem feito esse universo aí de super-heróis ser revivido no cinema, que não era visto desde lá de Batman nos anos 90, alguns heróis que a Marvel criou eram esquecidos. Tipo o Homem de Ferro, tipo Capitão América, tipo Thor. Ninguém conhecia esses heróis. E os estúdios não davam muita bola pra eles. Era mais Homem-Aranha, era mais X-Men, porque eram os mais conhecidos e era o que mais vendia. Porém, no contrato dizia que se aquele estúdio não fizesse um filme durante 10 anos ou alguma produção que envolvesse aquele herói, os direitos retornavam pra Marvel, entendeu? Os direitos iam voltar todos pra eles. Isso foi exatamente o que rolou com aquele Quarteto Fantástico lá de 2015. Se a Fox não fizesse o outro filme do Quarteto, eles perdiam os direitos. E eles foram lá e fizeram um que todo mundo odiou, né? Mas só pra manter os direitos. Mas teve heróis ali que não valia a pena fazer, porque talvez não desse tão certo. E esses heróis aí que eles não fizeram, outros eles já possuíam, retornaram pra Marvel. E a Marvel conseguiu entrar no mercado de heróis no momento certo. E a Marvel conseguiu criar um filme que fez todo mundo amar super-heróis muito mais do que amava, criando o nosso eterno Tony Stark, o Homem de Ferro. O personagem mais babaca, mais otário do mundo e engraçado ao mesmo tempo, porque todo mundo se identifica. Todo mundo gosta do Homem de Ferro. E a história da Marvel se reviver nos cinemas, depois de ter vendido os heróis dela pra outras empresas e não ter liberdade criativa nenhuma pra produzir o que eles queriam pra TV e pro cinema, retornar, conseguir ainda bombar um filme, onde o ator, o Robert Downey Jr., tava fundado em drogas e não tinha mais chance nenhuma de enriquecer de novo. Ver os dois decolarem é uma história muito emocionante. Marvel decided we were going to take the leap, we're going to make our own movies. Marvel financed their own movie. This is clearly never going to work out. Iron Man is like a lower tier Marvel character. Tony Stark, who cares? Robert Downey Jr. and Iron Man in 2008, both were very risky. If Iron Man don't work, it all may fall apart. I kept telling people, you know, watch out.
E foi por causa desse filme de 2008 do Homem de Ferro que se iniciou o legado da Marvel. E a gente começou a conhecer outros heróis que a gente nunca tinha ouvido falar. Eu sinceramente nunca tinha ouvido falar do Thor até ver o filme dele. Nem mesmo a Disney ia comprar a Marvel se ela não visse potencial neles. Entendeu? Tipo, os caras sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Eles sabiam que eles tinham que entregar quadrinho puro pros fãs. É óbvio, mudar uma coisinha ou outra ali. Mas eles sabiam o que os fãs queriam. Eles sabiam como fazer. E foi isso que cativou todo mundo a comprar essa ideia de universo compartilhado. Porque um filme conectava no outro. E ninguém nunca tinha feito isso. E pra você ter uma ideia, a Marvel sabe tão bem o que ela tá fazendo que ela já tem mais de 20 filmes planejados. Então eles sabem o que fazer, pra quem fazer, quando fazer. E o fato da Marvel ter ultrapassado a DC nos cinemas e ter bombado muito mais que eles, não foi só pelo planejamento, mas foi pelo fato da inovação. Enquanto a DC fazia todo ano filme do Superman, filme do Batman, Superman, Batman, e não acrescentava novos heróis, a Marvel sempre pensou em apresentar novos personagens pra gente, como a Capitã Marvel, o Pantera Negra, os Guardiões da Galáxia, heróis que são completamente desconhecidos. Mas se a Marvel faz um filme e diz pra você que aquele herói é legal, você confia nela. E a DC começou a acertar só agora, entendeu? Com o filme do Shazam, com o filme do Aquaman. Mano, eles sempre tiveram esses heróis e nunca fizeram nada, a não ser animações. Por quê, entendeu? O Stan Lee viu a Marvel se reerguer, viu a Marvel falir, viu a Marvel se reerguer de novo, e não tem nada mais justo do que considerar ele o criador da Marvel, entendeu? Ele criou esse universo pra gente. Se não fosse pelo Stan Lee, a gente não ia ter heróis como Homem-Aranha, heróis como Hulk, como o Doutor Estranho. Ele é o responsável por isso. E em 2018, quando ele faleceu e deixou um legado inteiro pra trás, muitos fãs ficaram tristes, porque é o Stan Lee que fez isso pra gente, entendeu? Ele dedicou a vida inteira dele pro entretenimento. E uma vez ele falou que a profissão dele era tão importante quanto a do médico. E ele se sentia triste por às vezes pensar que não era. Ele tirava as pessoas da tristeza. E é isso que é o entretenimento, é você fazer as pessoas felizes. O Stan Lee, cara, é o nosso verdadeiro herói da Marvel. Tinha que ter um filme só dele. Mas e você, o que você achou? Você gostou de conhecer um pouquinho mais da história da Marvel? Se você chegou até aqui, comenta Jucenei Aranha pra eu saber que você chegou até o final, tá? Inclusive, de todos esses filmes aí da Marvel, qual é que é o seu favorito? Se você tem um, comenta. Quem comentar, eu dou um coração, beleza? Não esquece também de deixar o gostei pra eu saber que você curtiu e me seguir nas redes sociais pra gente conversar um pouquinho mais sobre esse vídeo depois, tá? Só seguir lá, elas estão aqui na descrição. Não esquece de conferir o último vídeo que tá aparecendo aqui na tela e a gente se vê na próxima produção audiovisual aqui do Projeto Coneta. Valeu, pessoal!